Boa noite, né? 18h30, pontualmente, né? Estamos iniciando. É uma palestra de um projeto que o CRA tem, autores, né? Autores que vêm aqui conversar com as pessoas, né? O uso do microfone é obrigatório porque está gravando, naturalmente, né? Senão a gente estaria falando para um público cuja profundidade da sala dá para a gente falar bem em voz alta. Mas é melhor que seja assim, porque está gravando e temos aí os slides também, temos que passar. Então, queria me apresentar, né? Meu nome é Luiz Alberto Belmiro, eu sou coordenador pedagógico nacional de uma universidade que é muito conhecida de vocês, Estácio. Sou da Comissão de Desenvolvimento Sustentável do CRA, trabalho, portanto, também faço a minha parte para a sociedade, trabalhando numa comissão que trabalha em prol da sociedade, naturalmente, para a sustentabilidade, né? A ideia desse livro, que eu vou mostrar a vocês aqui, né, a capa. Vocês já receberam aí também. A ideia desse livro é uma ideia de juntar, né? Uns gostam de tirar fotos, gosta de juntar, né? As matrizes principais. O que eu estou chamando de matrizes não é técnico, não é um nome técnico, mas os capítulos principais, vamos dizer assim, daquilo que se convencionou chamar de administração estratégica. Administração estratégica não é uma expressão fácil, não está na boca do povo, como outras estão, né? E há 20 anos a gente vem escrevendo livros sobre administração estratégica, esse é o 4º livro, está na 3ª edição, né? Então, um livro que, para livro técnico, ele já vendeu, ou está em fase de vender 10 mil exemplares, o que é um excelente número para livros técnicos, o que um romance, por exemplo, já sai com 50 mil exemplares, né? Uma biografia do Chico Buarque, por exemplo, já sai com 100 mil exemplares e coisas desse tipo, né? Mas o livro técnico no Brasil, ainda que cada vez mais incentivado, né? A gente é incentivado a fazer pesquisa, lançar livros e tal, tem ainda as suas limitações, né? O que vem atrás dessa cadeia produtiva do livro técnico? Estão me ouvindo bem? Principalmente assim, se eu colocar mais perto, né, da boca, fica melhor. O que vem atrás dessa cadeia produtiva, o que vem após a cadeia produtiva, é o lançamento, são essas palestras que a gente faz de lançamento, e tem esses papéis que são chamados flyers ou folders, né, que mais para flyer do que para folder, que vocês receberam e que tem o nome do livreiro, né? Então, quer dizer, tem alguém aí interessado em que vocês comprem os livros, etc. Não é obrigatório, mas eles fazem aí num perfil bom de pagamento, não é à vista, e dão desconto. A Sander, Livraria Sander, que está nessa cadeia produtiva aí de vendas, no caso, oferecendo os livros a vocês. Na saída tem ali uma série de livros novinhos, certo? Que ainda não foram manuseados. Bem, brincadeiras à parte, vamos à nossa palestra, né? É para isso que vocês estão aqui. E o primeiro slide não é para ler, né? Vocês podem estar estranhando, planejamento estratégico de marketing. Na verdade, é uma parte, é um capítulo do livro, né, de administração estratégica, a gente escolhe, de vez em quando, escolhe um, escolhe outro, e vai trabalhando esses capítulos, né? Essa palestra já foi dada em Belém, em Resende, no campus da Estácio do João Shoa, aonde mais? No campus Tom Jobim da Estácio, e agora aqui no CRA, a quinta vez que essa palestra é dada, tá certo? Temos aí já para ir para Nova Iguaçu, Alcântara, vamos correr o estado do Rio de Janeiro com essa palestra. Então, espero que vocês se sintam bem,
Se tiverem perguntas, podem interromper, a gente vai estar aqui para responder. Tá? Bom, aqui é a minha formação. É importante notar que não pela extensão da formação, mas que eu tenho alguns aspectos aí que nem sempre são comuns, mas que são atuais, super atuais, né? Uma pessoa que começou como engenheiro, passou para administrador, fez mestrado nessa área de administração, foi para a educação, fez mestrado na área de educação, é pós-graduado em sistema de informação, quer dizer, fez mais ou menos um ciclo completo. E agora está se fazendo doutoramento, né, se doutorando em educação. Então, isso aí não é por soberba, mas é só para vocês verem como é que é a atualidade, né? Eu me formei em engenharia, para vocês terem ideia, na década de 70. Né? Estamos na década de 2010. Né? Essa é a década de 2010, vai até 2020. Né? E ano 2014, e ainda estamos estudando. Né? Esse é um importante legado que eu acho para a gente falar, né, em termos de cidadania. Por quê? Eu sou de origem bem humilde, né, minha família, né, meu pai carteiro, minha mãe costureira, e eu tenho o maior orgulho disso, né, e a gente só consegue escrever 4 livros, e um deles está na 3ª edição, e, enfim, ter alcançado aspas, aí, sucesso profissional, pode tirar as aspas, dependendo do que se chame sucesso, é uma sucessão de progressos ao longo da carreira, porque eu estudei. Né? Então, eu deixo esse legado aí para todo mundo que queira. Né? Então, época de Copa, todo mundo fala em legado, também estou falando em legado aqui para vocês. Tá bom? Bom, vamos lá. Passei 2. A gente começa falando, nem tudo que está ali é para ser lido, relido, né? Ou para ser falado. Mas, na verdade, faz parte de um conjunto. Né? Se vocês quiserem depois receber a palestra, é só mandarem, se vocês quiserem anotar o e-mail já no início da palestra. Depois podem desistir de anotar, então eu vou deixar logo o e-mail. Né? Vocês podem receber essa palestra, eu posso enviar para vocês. lbelmiro @globo.com. É um e-mail simples, né? lbelmiro, Belmiro é Belmiro, né? B-L-M-I-R-O. Bom, vocês devem ter visto aí nos cartazes, etc. Tá? E aí eu mando a palestra, mando em contatos de internet. Esse livro também está saindo em e-book, metade do preço também, então tem essas vantagens quem gosta de e-book, né? Eu prefiro manusear ainda o livro. Né? Mas, então, isso vocês podem ter. Agora, por que nós começamos a falar pelo setor público? Né? O setor público é o setor que é o supersistema de tudo isso. Né? Todo o restante vai ficar subsistema, vai ser subsistema de um grande supersistema que é o setor público. Né? Então, está no setor público os governantes, né, dos 3 níveis, também do judiciário, do legislativo e do executivo, e do federal, do estadual e do municipal. Então, vocês já viram aí da importância do setor público. Por isso, a gente começa qualquer palestra que vai se propor a falar sobre administração estratégica falando do setor público. Né? Nós vamos encontrar muitas interfaces com o setor público, do tipo, né, se, ao mudar alguma coisa dentro da conjuntura política, o que vai acontecer com o planejamento estratégico no Brasil. Né? E se alterarmos o planejamento estratégico, alteraremos necessariamente as estratégias, e isso se dá para o Brasil, para cada estado e para cada município. Né? Embora as pessoas, a gente vem falando disso, meu primeiro livro é de 1997, a gente vem falando isso desde 1997, essa ideia vem do americano, né, dos Estados Unidos,
e a gente começa a tratar nesses livros, nessas coisas, de casos brasileiros, de empresas de médio porte brasileiro e brasileiras. Então, interessa também não só o setor público, mas interessa também as empresas brasileiras de médio porte, empresas de confecção e etc. Né? Todas as pequenas e médias empresas brasileiras têm interesse também nessa leitura. Né? Então, o que a gente também retira desse primeiro slide é do avanço das TI6. Né? TI6 a gente chama TICs, né? E que são as tecnologias da informação e comunicação. Hoje em dia não se pode falar, e devemos falar o tempo todo, de criatividade, mas não se pode falar de criatividade sem ligar a inovação. E o elo entre a criatividade e a inovação são justamente essas TICs. Né? Então, hoje, qualquer lugar, em qualquer momento, se você não tiver ligado nas tecnologias, né, e aí podemos falar do setor educacional, por exemplo, vive um boom dessas tecnologias, mas qualquer outro setor, e cada vez menor o tempo de ciclo de vida do produto. Então, o produto é lançado, a gente tem um smartphone que daqui a 6 meses vai ter o 5, o 6, o 7, o 8 e vai todo o algarismo arábico aí, né, em diante. Né? Essas informações, elas são tão vitais para nós que nós sabemos que, através do Google, através de outros sites de busca, né, a gente descobre que toda a humanidade, o que foi produzido de conhecimento pela humanidade, dobrará até 2016. Isso é impressionante a gente pensar dessa maneira e mais impressionante ainda a gente saber que, se nós não formos criativos, nós seremos vítimas da falta das TICs. Né? Então, é um síndrome, agora é uma síndrome. Se você não estiver junto com as TICs, você tem uma síndrome, você vai estar inapto para o mercado de trabalho. Né? E se você está inapto para o mercado de trabalho, o que resta a você é ficar subempregado. Então, o administrador e a administradora, né, de modo geral, e até mesmo nessa ordem, infelizmente ainda é nessa ordem, claro que isso tem um ponto de virada que já está começando, vai ser ao contrário futuramente, mas ainda é nessa ordem, tem que ter esse apelo, né, de trabalhar a criatividade, né, tem que estar sempre antenado com as questões políticas, governamentais, com o que vem de fora, mas trabalhar a sua criatividade em prol de inovações. E quem não inovar, realmente vai morrer para o mercado de trabalho. Isso daí é uma coisa que eu tenho falado, às vezes eu enfatizo mais, agora eu não estou enfatizando tanto, estou dando tanta ênfase, mas vou começar a dar daqui a pouquinho, porque a inovação realmente é a chave da questão. A gente não pode deixar de pensar em inovação nesse momento. E inovar não é mais uma frescura, tá? Vou colocar assim, não é mais um frescor. Eu vou inovar porque isso aqui é um hobby, é interessante inovar. Pode ser interessante inovar? Não, não é. Hoje em dia, a empresa que não inovar, ela morre. De fato, ela morre, ela não está mais apta a conviver no mercado. Então, temos que ter muito cuidado com relação a essas palavras, as tecnologias da informação, e isso daí foi pensado aí desse texto que vocês poderão ter acessando aquele e-mail lbelmiro@globo.com, que é o e-mail de toda a apresentação. A apresentação é grande, então a gente vai falando de pouco em pouco, né? Não vamos falar sobre tudo porque não dá tempo também. Bom, aí, claro e natural que depois de todo esse supersistema, que é o supersistema político, governamental, né, legislativo, judiciário, nós temos o ambiente empresarial. Né? E esse ambiente empresarial ele é muito, vamos dizer assim, consequente de todas essas mudanças que ocorrem a cada 4 anos, né, dentro dos mandatos
dos senhores governantes, né? Majoritários ou não, mas que nos governam, né? Todos aqueles que trazem as novas modalidades de governo, até porque a gente já pode falar em modalidades de governo que não são poucas. Então, a gestão pública ou a administração pública ela precisa realmente ser cada vez mais cortejada, né? E olhada com detalhe, refinamento, né? Porque ela precisa também de gente muito experiente, muito competente lá para fazer a mesma coisa que se faz na administração da empresa privada. Então, o ambiente empresarial ele tem várias coisas a serem relatadas, né? E aqui, vamos ver se eu usar direitinho, está lá. Tem a transparência, tem a eficiência, a eficácia, tem o governo, que arrecada, e o retorno, e a ética, né? Então, se a gente pensar um pouco sobre isso, a gente vê que cada empresa tem que ter esses aspectos, né? E alguém pode dizer, mas, professor, o Belmiro, o administrador, esse que vos fala, né? O que você acha que está acontecendo no país, que eu não estou vendo muitas coisas disso daí acontecer? Olha, é um problema que não nos aflige, qualquer problema que seja da área não administrativa, tá? Esse problema ele não pode ser da minha alçada comentar, nem da de vocês, né? A gente pode comentar na rua, na esquina, com os colegas, dentro de casa, etc. Não publicamente, né? Eu acho que aqui ficaria para um bom cientista político fazer esse tipo de comentário, não para um administrador. O que nós temos que ter como norma? Como norma, nós temos que ter uma empresa que tenha governança, né? E ter governança é uma empresa que se encaixe nos termos do novo mercado, mesmo que não seja uma empresa que tenha ações em bolsa, mas ela tem que ter transparência dos seus números, né? Uma governança, tem que ter contabilidade, né? Tem que ter ética nos negócios, né? E tem que ter também o tratamento com as pessoas de fidelidade, com os fornecedores de parceria e assim por diante. Então, esse ambiente empresarial, que vem logo após, vocês viram que um slide é após o outro, né? Ele vem coberto pela gestão pública. Então, após a gestão pública, o que se espera? Espera-se empresas, espera-se que existam empresas com com essa tipologia aí que a gente está colocando, tá certo? Alguma pergunta até aí, pessoal? Alguma questão? Não? Se tiver alguma coisa, é só interromper, tá? Então, no ambiente contemporâneo, é importante, né, o incentivo às novas formas de cooperação entre as empresas, isso eu já acabei de falar, as parcerias, o incentivo, né, os investimentos em P&D, pesquisa e desenvolvimento, que é a inovação. Eu falei que eu ia falar diversas vezes sobre essa palavra, né? A relação universidade-empresa passa a se tornar um pouco mais realista no nosso país, né? Nós temos muito pouco essa relação, mas essa relação acaba se tornando necessária, né? E várias empresas da área educacional, uma delas é onde eu trabalho, já tem as suas áreas de conforto para a pesquisa e a consultoria para as empresas. Então, estão lá, está se preparando, já está adequada à inovação. A inovação hoje, dentro de algumas universidades, é um fato consumado, né? Ele é um fato consumado tanto quanto, não estou aqui para fazer propaganda de universidade, por amor de Deus, mas só para dizer, ela é um fato importantíssimo nos currículos, é um fato importantíssimo também nas relações empresariais, né? Se é uma empresa que se dedica a empresas privadas, e eu estou falando da área de gestão. Se é de engenharia, é da área de engenharia. Se é de psicologia, é da área de psicologia. Então, está todo mundo interessadíssimo na questão da inovação. E aí vem a formação de polos regionais de desenvolvimento, né, que são polos como esse que nós temos em Friburgo, né, é o exemplo mais clássico aqui, tem o de Pirangi,
né, no norte do país, que é moveleiro, e tem outros polos que foram formados há 10 anos atrás por iniciativa do SEBRAE. Então a gente tem que ter também um cuidado, né? Muitas pessoas criticam gravemente o SEBRAE por qualquer coisa, né? E a gente tem um pouco dessa coisa da crítica, né? A crítica mal dirigida, né? Porque eu acho que criticar é ótimo, mas desde que você olhe no olho, que você fale palavras e que sejam coerentes, né? com a sua vida e com aquilo que você estudou sobre determinado assunto. A crítica pela crítica ela é desnecessária, né? Mas o SEBRAE, do qual eu sou crítico, inclusive, em alguns momentos, pela questão dele não ter se definido como órgão financiador ou como órgão instrucional, né? E ele se dá muito bem na questão instrucional. Então está aí o SEBRAE, né, que formou esses polos regionais, que não é uma invenção brasileira, e já tinha muito na Itália e tal, mas trouxe para o Brasil. Eu me lembro desses dois, um em Belém, né, que eu tive que estudar até por essa palestra, que fui lá dar, e o polo que todo mundo conhece, esse polo de lingerie de Friburgo, né? Então, vamos prosseguindo aqui. Aqui nós falamos da economia, né? Existe uma inter-relação das políticas macro, fiscal, monetária, cambial. Isso todo mundo sabe, né? Para quem só rapidamente não sabe, nenhuma política ela existe sem a outra, né? Você vê que por isso os entrelaçamentos lá. Política fiscal, impostos. Política cambial, dólar, euro, etc., câmbio, né? Exportação e importação. E política monetária, que é a velocidade da moeda, de como circula a moeda, e cuja a parte mais visível é a inflação, né? A inflação pela demanda, né? Não é inflação de consumo, mas não é inflação por causa do câmbio, mas a inflação da demanda, né? Vai trazendo, né, mais gente consumindo, mais inflação. Tudo isso interligado. Então, quando a gente vê o ministro ir para a televisão, o Guido Mantega, o atual ministro da Fazenda, ele faz assim, nós aumentamos a taxa de juros, e aí ele está falando da política fiscal, né? E por conta da taxa de juros a inflação vai cair e o investimento vai subir. Então, isso é assim, tudo keynesiano, né? Baseado no Lord Keynes, né? Que ganhou o prêmio Nobel por causa disso. Mas essa virada aí, ela é uma virada que é complicada, porque hoje em dia fala-se muito da psicologia interligada à economia, né? Então é preciso que os empresários estejam motivados, quer dizer, psicologicamente motivados, né, a investir, né? E a gente sabe muito bem, né, de informações que o mundo lá fora é muito mais empolgado com o Brasil do que o próprio brasileiro com o próprio Brasil, né? Então a gente tem que tomar até cuidado com as nossas informações, com aonde a gente as busca, né? Porque a gente sente que o mundo já é bem mais empolgado com o Brasil do que nós mesmos. Bom, em algum momento, como essa palestra também ela tem um viés de aprendizado, etc., eu vou pular algumas coisas para não também cansá-los, né? Não há necessidade, tá? Então, essa questão aí, a nova economia do aprendizado, a gente vai falar só sobre esse slide, eles são dois, eu estou reduzindo para um slide, né? Eu já falei isso aqui também quando mostrei o meu currículo, né? Mostrei meu currículo e volto a dizer, não por soberba, mas para dizer que como engenheiro eu comecei, por administrador passei e estou na área educacional ocupando o cargo de coordenador pedagógico nacional de uma universidade brasileira, uma das maiores universidades brasileiras. Então, esse tipo de trajetória, ele não se dá também ao longo de 2 anos, 5 anos, 10 anos, são 42 anos dentro de empresas, né? Fazendo isso, foi possível fazer aqueles cursos que vocês viram lá. Mas é uma recomendação que eu faço para vocês, volto a falar, né? Tem 2 coisas aqui que a gente vai bater
bater o tempo todo da palestra. Uma é a questão da criatividade com inovação. Não basta ser criativo, tem que usar as TICs para chegar na inovação. E a outra coisa é que precisa ter a gestão do conhecimento. Você próprio tem que ter a sua, você própria tem que ter a sua gestão do conhecimento. Do contrário, vai ficar sempre devendo alguma coisa, ou a sua empresa vai ficar devendo alguma coisa ao mercado. Tá ok? Uma pergunta, pessoal? Não? Bom que agora que o barulhinho terminou, ninguém tem pergunta? Não? Bom, aí passamos então por esse slide, onde o que interessa são aqueles retângulos circunscritos, né? Não, onde nós vemos o macroambiente, do qual já falamos um pouco, né? A sociedade e as organizações. Vocês vejam que as organizações ficam ali no meio, né? Elas fazem o miolo da história, né? É claro que as organizações elas estão cheias de gente, né? Cheias de pessoas, e nós vamos falar no final da palestra sobre as pessoas, sobre os ocupantes dos cargos e funções. Definição de organização, qual é? Tem que ter cargo, tem que ter função e tem que ter gente ocupando. Aí você tem uma organização. Essa é a definição mais simples de organização que eu posso passar para vocês. Tá? Mas, evidentemente, que em volta da organização tem aquele meio ambiente ali e a sociedade. Né? A sociedade que recebe e dá entrada e compra, fornece e compra os produtos ou serviços que são criados pelas organizações, e sejam esses produtos mercantis, que aí são comprados e vendidos, ou sejam produtos do terceiro setor, que não são comprados nem vendidos, mas que beneficiam a sociedade de alguma maneira pela comunidade, né? Pela comunidade em que interagem. Ok? Bom, aí a gente vê também o que pode-se falar sobre o macroambiente. Do macroambiente, a gente destaca ali, eu vou apontar, as ameaças e as oportunidades. E do ambiente interno, os pontos fortes e os pontos fracos. E eu quero pegar um desses quatro apenas para fazer essa explicação. Vocês gostariam que a gente falasse sobre o quê? Qual desses aí interessa mais a vocês? Porque eu tenho um de interesse meu, mas não sei se necessariamente seria o de interesse de vocês. Oportunidades, né? Curiosamente, era o meu interesse também. Então, vamos falar sobre oportunidades. Pessoal, eu costumo criar uma metáfora assim para explicar isso daí. É do tempo passado dizer: eu não compartilho nada do meu conhecimento com ninguém. Eu acho melhor não compartilhar, porque se eu compartilhar, eu vou perder o meu cargo. E aí a gente está falando ainda de cargo, né? Você não está falando de endomarketing, você não está falando de um empreendedor, de um intraempreendedorismo, né? Do entrepreneurship, né? No inglês, esse ship quer dizer empreendedorismo, né? Intraempreendedorismo. Não, você não está falando sobre isso, né? E a oportunidade, por que eu estou falando de empreendedor nesse momento? Porque, veja, há uma questão sempre que vem... Eu vou usar assim, uma metáfora da bola, a bola de futebol, já que estamos na época da Copa. Né? A bola, às vezes, vem quadrada, não veio do Neymar, não veio do Neymar, mas veio para o Neymar, tá certo? Aí o que o Neymar faz? Em vez dele ficar, poxa, que chato essa bola aí, você podia ter mandado uma bola aqui, né, no meu pé, prontinho, como muito jogador de futebol faz, né? E o que ele faz? Ele arredonda aquela oportunidade, né? Ele arredonda aquela bola quadrada. E nós não temos hábito de fazer isso. Prestem atenção sobre esse aspecto. A oportunidade ela está em todos os momentos. Aqui nós temos oportunidade de nos conhecermos. Né? Ah, mas tem um palestrante, ele mal sabe o nome da gente, ele está nos tomando assim pela primeira vez à vista e tal. Na verdade, vocês também estão me conhecendo pela primeira vez. E o e-mail da gente está sendo dado pela primeira vez. E aí eu fico pensando, puxa vida, quantas oportunidades, quantas cabeças
que estão pensando aqui sobre como está indo essa palestra, quantas pessoas não estão, talvez, raciocinando, fazendo raciocínio sobre algumas coisas que a gente está colocando aqui. E a oportunidade, ela surge em todos os momentos da vida, mas você pode também levar essa oportunidade para uma ameaça. É só você achar que aquilo não é uma oportunidade. Então, voltando um minuto atrás, eu disse, eu sempre compartilho tudo que eu tenho no meu trabalho. Ah, mas você não tem medo de perder o seu cargo, a sua função? Etc. Não, pelo contrário. Eu compartilho, mas eu recebo muita coisa de volta. Ah, mas talvez porque você seja uma pessoa altruísta, né, e que praticou o budismo, né? Não, eu não pratiquei o budismo, não tenho nada contra, nem a favor do budismo, não conheço a religião, mas o que eu entendo é o seguinte, se você não dá, você não recebe também. Se você não dá feedback, você não recebe feedback. Não adianta você querer pensar que o mundo é isolado. As redes sociais estão aí para nos provar que o mundo não tem nada de isolamento, muito pelo contrário. Só que a gente usa muito mal a rede social. Eu sou um arrependido de Facebook. Sou um arrependido. Eu não consigo encontrar no Facebook nada que me ajude profissionalmente. Aí tem o LinkedIn. Eu sou um arrependido do LinkedIn também. Então, o que eu faço para que isso daí não se torne uma ameaça à minha vida profissional ou pessoal? Eu uso aquilo que ele tem de melhor. No LinkedIn, eu crio grupos. Então, eu tenho não sei quantos seguidores de grupos que eu crio no LinkedIn, né? Vocês poderão entrar com o meu nome lá, vocês vão ver quantos grupos eu tenho criados. Participo de outros, alguns eu participo, outros eu participo mais, outros participo menos. Por exemplo, marketing multinível, eu participo muito pouco, mas recebo muita informação. Então é aquela lei do Pareto, 80% você vai descartar, mas 20% vai ser útil para você. Então vamos tornar sempre as ameaças em oportunidades. Esse talvez seja um pequeno segredinho da vida profissional bem estruturada, tá certo? Não vamos reclamar da vida. Vamos usar o que a vida nos oferece. Velho ditado, dá um limão, faz uma limonada e serve, e ainda cobra por isso. Tá certo? Faz isso daí uma coisa muito útil. Qualquer livro que eu leio, né, eu tiro alguma coisa. Tá? Então, recentemente, eu li um livro da Marta Gabriel, que fala sobre as TICs. Lembra das TICs que eu falei do início? É o elo, é a ponte entre a ideia e a inovação, as tecnologias da informação e comunicação, TICs. Né? Eu tirei daquele livro algo muito importante para o meu trabalho, o QR Code. Né? O QR Code é um negócio que está aí, está na cara da gente o tempo todo. Né? O meu livro não tem o QR Code, mas não tem porque eu não tinha lido o livro da Marta Gabriel antes, senão estaria cheio de QR Code. O que é o QR Code? Eu dou aula, tá certo? Eu dou aula presencial, vamos dizer. Vamos dizer que aqui fosse uma turma de aula presencial. E aí eu estaria projetando, nesse momento, através de um equipamento como esse, que tem em todos os lugares hoje em dia, eu estaria projetando um código de barras. Aquilo é um código de barras. E vocês, com seus smartphones, vocês estariam levando aquela informação adicional, que eu não precisaria estar falando aqui, né? Aquele filme de 4 minutos do YouTube, mas que foi selecionado, não é qualquer filme, e que complementaria as minhas ideias. Então, não preciso falar tudo, eu estou ganhando tempo, todo mundo que aqui está ganhando tempo. Isso daí é uma coisa fantástica, se você pensar, né? Eu estou falando isso porque já está implantado na universidade onde eu trabalho, então já posso estar falando isso. Né? Acabei de implantar isso. Né? Todos os planos de ensino têm o QR Code lá. Então, isso daí já facilita muito a vida do professor, né? Que quer dar uma ajudada no pessoal a seguir em frente. Tá? Se vocês quiserem falar um pouco mais de empresa específica também, só me perguntar, que 42 anos de estrada, como engenheiro, como administrador, tem alguns exemplos aí que a gente pode trocar também, tá bom? Fiquem à vontade. Tá?
não se intimidem com a cara feia. Cara feia só porque é de nascença. Isso não tem como mudar, tá certo? Não se intimidem com voz grossa, porque também meu pai falava grosso, eu também continuei falando grosso. É só isso. Mas o resto aqui é amistoso, tá? É acessível. A gente está com acesso fácil. Tá? Vocês não estão usando o acesso. Só as oportunidades, vocês não estão usando a oportunidade. Aí depois... Bom, pessoal, eu falar de missão, eu não quero falar tanto, né? Vamos falar só de um ponto aí. Vamos escolher um ponto que seja... Eu queria já entrar na estratégia, veja o que é o ato falho, né? Olha, por acaso bateu ali em comunidade. Mas existem algumas outras coisas aqui. Vocês gostariam de que eu falasse sobre algo que não fosse comunidade? Tem várias coisas aqui para a gente falar. A missão deve fazer menção a tudo isso aqui, né? Eu vejo alguns alunos meus tirando foto dos slides. Talvez esse não seja um bom slide para tirar foto, porque ele está muito claro e tal, mas é só tentar, né? Mas tem coisas aí importantes que não precisam nem estar sendo copiadas, né? Bom, já que não apareceu nenhuma outra ideia, vamos falar sobre comunidade. À vontade, por favor. Sim. Tem, eu passei meu e-mail, se você quiser, eu vou falar de novo meu e-mail, né? E aí, se você puder anotar, por gentileza, tá? Depois, se quiser um cartão meu também, no final da palestra... Não, é só passar para mim o pedido, né? Eu não disponibilizo para todo mundo, porque não interessa a todo mundo, né? Mas aí eu mando os slides para o seu endereço de e-mail, tá? Pois não. Fornecedores. Perfeito, fornecedores. Olha só, o que eu me lembro de fornecedores assim que pode encaixar na missão. Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu vou procurar sair da teoria e passar mais para a exemplificação, já que a vida me propiciou certas experiências. O fornecedor ele só é bom quando ele é parceiro. Frase número 1. Tá? Vamos guardando essas frases aí, depois a gente faz o arremate. Um fornecedor, uma vez em Minas Gerais, eu trabalhei em quase todos os cantos do país e trabalhei fora do país também. Tá? Um fornecedor só é bom quando ele é honesto, entrega no prazo. Tá? Se tiver alguma coisa que eu esteja falando aqui que vocês não concordem, é só dizer, não, eu acho que o cara que entrega fora do prazo é uma realidade. E é uma realidade. Tá? Como é que faz para diminuir esse processo de prazo de entrega pelas estradas que nós temos, pela logística complexa que nós temos, que realmente traz muita dificuldade para aqueles manufatureiros, para aqueles que fabricam, né? Bem, um exemplo clássico foi o de carvão em Minas Gerais. Minas Gerais, como vocês sabem, tem a maior malha rodoviária federal, né? Mas, além da malha rodoviária federal, tem estradas vicinais, mas em grande número, né? Minas Gerais é toda cortada por estradas vicinais, tá? Ou seja, vizinhas de algum município que levam para lá e trazem o movimento do leite, principalmente, né, das bacias leiteiras, mas também do carvão. Tá? E o carvão, quando eu assumi uma gerência industrial numa empresa chamada Solvay Brasil, em Santos Dumont, pertinho de Juiz de Fora, eram fornos industriais, eu me deparei com o seguinte, olha, o número é espantoso. Havia 3 mil fornecedores de carvão. Olha, se você pensar assim, 3 mil, não sei se é um número grande ou se é um número pequeno, mas parece que é grande. Tá? Intuitivamente, 3 mil fornecedores de um único item parece que é grande, né? Um número muito grande. Como é que você faz para saber se esse número é grande ou se é pequeno? Você vai em outros lugares semelhantes ou até maiores e vê quantos fornecedores eles têm de carvão. E eu verifiquei que o lugar maior que eu fui, que foi a Belgo Mineira,
tinha 300 fornecedores de carvão. Então, a minha proporção estava completamente despropositada. Eu tinha que tratar aquele problema de qualidade, de padronização, e qualidade nesse termo, eu quero usar qualidade como padronização. O carvão ele é medido por granulometria, né? Tem o carvão, vamos dizer assim, grosseiramente, o carvão grande, médio e o pequeno. Tá? E há uma tendência muito grande que o carvão pequeno se torne cada vez mais pequeno, gerando uma coisa que é aquele pó de carvão, que tem um nome não técnico, mas no jargão das siderúrgicas chama-se moinha. Né? Essa moinha ela não serve para nada. Por quê? Porque quando ela vai para o forno, você sabe que um forno, um alto forno, ele se faz com minério de ferro e mais o carvão, que para gerar o aço. Né? E só isso, basicamente só tem esses dois elementos. Claro que tem algumas outras coisas, que é para gerar energia elétrica, etc., que não está aqui. Mas só tem duas matérias-primas, vamos pensar assim. Ora, por que 3.000? Né? Aí a pergunta, porque quando você vem de fora, eu estava vindo de fora, estava vindo de São Paulo desse momento, né? Onde eu estava trabalhando, aí eu fiz a pergunta clássica, por que 3.000? Olha, parecia assim que eu tinha feito uma pergunta, e aí me complicou mais ainda, porque eu disse, se essa pergunta ela causou tanta espécie em tanta gente, eu posso pensar que essa pergunta não era uma pergunta que se fazia antes, não é uma pergunta normal. Né? E as pessoas, não, mas 3.000, aquela tipo revolta assim, não 3.000, porque... Tá bom, eu só queria saber, o número 3.000 serve para quê? Não, é porque quando chove, e chove muito, né, tem uma época de chuva, curiosamente, Minas Gerais assim, 7 meses de seca e os 5 restantes de enchente, alagamento, né? Principalmente nessas estradas vicinais. Não chegando o carvão, a fábrica para. Então tinha que ter aqueles 3.000 por causa das estradas vicinais que não eram asfaltadas, e aqueles atoleiros, etc. Bom, para encurtar a história é comprida, vai mais além, tem um problema político por trás, etc., que eu não quero entrar em detalhes, né? Nem posso, por ética, mas porque o código de ética do administrador não me permite, mas, basicamente, para dizer o seguinte, nós acabamos reduzindo para 100 tipos, 100 fornecedores, né? E desses 100 fornecedores, cada um com as suas granulometrias. Lembra? Granulometria grande, média e pequena, tá certo? Cada um tem um preço unitário diferente. Claro que a pequena custa menos do que a granulometria grande, mesmo que você compre 1 quilo, ou 1 tonelada, ou 1 metro cúbico de cada um, tá certo? Então, isso daí é para te dar um exemplo de fornecedor. Fornecedor, ele tem que ser parceiro. Aí o que a gente fez com esses 100? Por que eles se tornaram os bons fornecedores? Porque eles se tornaram parceiros. Nessa empresa eu fiz mais 2 parcerias fortes, tá? Fortes, que ficaram. Tá? Um outro aspecto sobre fornecedores que eu queria dizer é que fornecedor é talvez o agente, desses agentes da cadeia de produção, que mais se presta a entregar informações. Entregar mesmo. Né? E eu não digo que assim, que é espionagem, que é sabotagem, não é nada disso. É só você saber levar o fornecedor. Tá? E aí estou falando de uma coisa antiética, mas que é comum. Tá? O fornecedor, ele quer o quê? Vender. Tá certo? Então ele tem todo o interesse de mostrar o quê? Que assim, na outra empresa, a outra empresa usa também esse tipo de processo com o fornecimento dele, com a matéria-prima que ele fornece. Né? Muito bem. E aí você pode explorar um pouco essa questão desses processos, etc. E tal. E tem a questão do fornecedor sob o aspecto de giro, né? Que entra também ali na missão da empresa. Né? O giro de um hipermercado, por exemplo, nós temos... qual o item mais procurado no supermercado? Todo mundo sabe? Você não vai num supermercado que você considere um supermercado de classe,
né, se não tiver Coca-Cola. Vamos combinar que isso daí não pode faltar tudo, não pode faltar Coca-Cola. Tá? Todos os tipos de Coca-Cola, daqueles desde os 300 ml até os 2,5 litros, né? É assim, tá? Eu estou falando pelo marketing do varejo, pelo meu conhecimento de marketing do varejo. Não pode faltar Coca-Cola. Então, uma das questões do fornecimento é que você tem que contar também com a logística. E os grandes supermercados, eles recebem vários caminhões de manhã, vários caminhões de tarde de Coca-Cola e vários caminhões de noite de Coca-Cola, né? Então, o giro do estoque chega na gôndola, faz esse teste informal. Essa enquete informal eu deixo para vocês fazerem. E veja se não tem Coca-Cola. Hein? Supera a água. Coca-Cola é uma coisa assim... No Brasil, hein? Eu estou falando Coca-Cola no Brasil, porque em outros lugares do mundo é a Pepsi-Cola, né? Principalmente lá nos Estados Unidos. Não, mas supera. Supera muito a água, muito, muito mesmo. Até porque a Coca-Cola é um item, né, assim, que você só varia a embalagem, né? Já que a Pepsi não faz tanta concorrência aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos é diferente. A Pepsi-Cola é a forte e a Coca-Cola é mundialmente forte, né? Então, pessoal, o giro do estoque é muito importante. Você tem que encontrar aquilo. Não pode ter ruptura de estoque. Agora, o estoque, por outro lado, também, se você começa a receber muito caminhão, exagerou na entrega. Em vez de ser 3 caminhões de manhã, passou a ser 5 caminhões de manhã. O que vai acontecer? Onde é que vai colocar tanta Coca-Cola também? Então, tem a super estocagem, né? Tem que ter cuidado com isso, porque produtos perecíveis, né? E aí tem a prazo de validade, etc. Não pode fazer igual um supermercado que uma vez eu vi, né? E estava levando uma turma, inclusive, para visitar esse supermercado muito famoso, não vou falar aqui de forma nenhuma o nome, mas que estava remarcando o queijo, cortando o queijo e colocando, reembalando, jogando prazo de validade para frente. Então, de fornecedor, tem muita coisa aí que a gente pode falar. Mas você gostaria de alguma coisa específica sobre fornecedores? Não, na verdade, eu estava pensando mais nesse momento que tá. Você está falando de grandes equipamentos, investimentos. Eu entrei mais ou menos nos bens de consumo, falei a maioria de bens de consumo, né? Bom, os grandes investimentos que nós temos, eles são enormes, não são grandes, não, enormes. O Brasil hoje capta, para vocês terem uma ideia, e utiliza, porque capta, da ordem de 60 a 80 bilhões de dólares de investimento. Isto é muita coisa, tá? Mesmo comparado com países como a China, que captam e utilizam 300 bilhões de dólares. Né? Muito bem. Esse é o país. Esse é o nosso país. Tá ok? O que acontece? Isso daí vai ter um apelo para a cadeia produtiva local, né? Naturalmente. Se esse é o exemplo mais normal, você falou do pré-sal, né? É o exemplo que vem mais à mente imediatamente. Entra a questão das plataformas, né? Mas as plataformas já têm uma tecnologia dominada. A tecnologia do pré-sal, ela vem ainda sendo testada. Tá? Não se pode pensar que hoje já se chegue a 7 quilômetros de profundidade da onde vai sair o óleo pré-sal, quer dizer, antes do sal. Né? Depois tem a camada do sal, aí calcário, etc. Lá embaixo mesmo. Né? E esses equipamentos, eles são testados, mas eu, por experiência, eu posso te dizer uma coisa, não tem como não colocar em funcionamento e ajustar na hora. Entendeu? Por quê? Está no meio de uma tecnologia disruptiva. O que é uma tecnologia disruptiva? Que rompeu barreiras. Tá? Então, falar de 7 quilômetros, 5 quilômetros de profundidade comparativamente, por favor, não é a mesma coisa, relativizando, mesma coisa que mandar um homem à Lua.
Relativizando, tá ok? Então, nós temos aí barreiras enormes para enfrentar. E se essa tecnologia pretende ser brasileira, né, o desafio é muito mais complicado, né? Mas a Petrobras tem um bom quadro técnico, né? Até onde eu sei, eu trabalhei 14 anos na Texaco e convivia lado a lado com as pessoas técnicas. Eu era da área técnica, eu falei que era engenheiro, né? Era engenheiro, você vê o que é a força de expressão, que eu não sou mais. Eu sou aposentado como engenheiro. Eu trabalhei 30 anos como engenheiro e depois, concomitantemente, vim como administrador, né? Mas, e aí tem oportunidades enormes no Proger, no Itaboraí, naquele Comperge, no Comperge, tem oportunidades enormes. Então, para quem quer trabalhar com mão de obra, capacitação, lógico que a Petrobras se preparou para isso tudo, né? Mas existem muitos espaços para comercialização ainda, né? Você entra num canteiro de obras, ou mesmo já numa planta, como aquele polo gás químico, que eu tive a oportunidade de visitar ali em Duque de Caxias, você vê como tem oportunidade ali para trabalho, mesmo para terceirizados. Está entendendo? Então, o fornecedor de consultoria, o fornecedor de conhecimento, aquela pessoa que conhece de X, Y, Z, talvez ele venha a substituir alguém que venha dar uma palestra aqui da Bélgica, ou do Mar do Norte, você está entendendo? E, então, é importante a gente, se vai se dedicar a petróleo, por exemplo, ter um conhecimento aprofundado da área de petróleo para realmente sobressair, né? Senão, é aquela história. Volto a falar, criatividade sem tecnologia não dá inovação, né? Então, quantos de nós estamos pensando em inovação nesse momento? Pela terceira ou quarta vez eu falo nisso. Quantos de nós estamos pensando em inovação? É nisso que todas as empresas têm que pensar e nós todos temos que pensar. Porque, pessoal, se a gente não agregar valor à empresa para a qual a gente trabalha, vocês sabem que tem estudos sobre isso, né? Os estudos dizem o seguinte: cada funcionário ele tem que não agrega 65% de valor para a empresa, né? E agregar valor é o tempo de operação total e o tempo que ele realmente é utilizado dele para a empresa, e em termos de criação e inovação, esse funcionário ele é deletado da empresa, né? Vamos usar a palavra da moda, é deletado da empresa. Ah, mas na minha empresa não, a minha empresa ela aceita ficar com pessoas que só reproduzem conhecimento, tudo bem. É também uma mecânica, é também uma forma de ver a vida, tá? Só que essa empresa, ela pode ser que ela própria, o mercado não vá aceitá-la daqui a algum tempo. Então, é preciso que a gente não polarize as coisas, mas, assim, para palestrar, você tem que, de alguma forma, colocar algumas dúvidas na cabeça das pessoas, né? Até para ouvir outras dúvidas também, tá? Então, esse tipo de conhecimento, né, que as pessoas trazem, ou não agregam, ou não trazem por não agregar, ele é insidioso, né? Ele passa subrepticiamente e vai embora e você não deu lucro mercantilista, né? Ou não deu lucro social se você estiver trabalhando numa área de terceiro setor. Você tem que dar resultado, né? Vamos pensar em resultados sem matar as pessoas, mas tem uma empresa americana, britânica, chamada Imperial Chemical Industry, né? Isso se aplica muito à indústria, porque é fácil mensurar os resultados da indústria, que diz que se uma atividade, qualquer que seja, depois de analisado pela gestão de processos, não agregar 65% de valor, ela tem que ser retirada do processo imediatamente, porque ela está dando prejuízo em vez de estar dando lucro. É esse o tipo de mundo que vivemos. Aí, alguém se assustou com isso? Se alguém se assustou com isso, pensa
e repensa a sua vida. Tá? Por favor, fala o seu nome e... Meu nome é Ronaldinho. Hoje o que mais me intriga no mercado é a situação nossa política brasileira e como administrar na situação atual da política. Eu falo com você como empresário, como gestor. Hoje é o que eu... Ronaldinho, dá um nó na cabeça sobre isso. Ok, Ronaldinho. Ronaldinho. Tá, olha só, pensa sempre no seguinte, as pessoas não vivem eternamente... Tá. Deixa eu te explicar, fala sempre no microfone que é para ficar gravado, que é para a gente poder... Fala. O senhor falou da bola, que tem que vir quadrada para a gente arredondar, mas é uma situação que está perdurando essa situação. Tem empresas atualmente indo embora do país, a taxa de emprego é imensa. Isso foca diretamente na gestão, na empresa, no empresário. Lógico. E outra coisa que eu vejo é o próprio governo incentivando o que ela tem interesse hoje na China, como foi agora nos cascos de navio, que ela praticamente, talvez não desempregue quase 200 mil pessoas no Brasil, na linha offshore, porque é mais barato trazer da China o casco de um navio, no caso de um petroleiro, de uma plataforma, navio-plataforma, desde quando ela taxa impostos para nós, pessoas físicas, não poder comprar na própria China. Né? Você tem toda a razão. O que eu queria colocar para você é o seguinte, tudo que você falou está perfeito. Tá? Agora, presta atenção em um detalhe, de que você não falou. Por isso que eu estou prestando atenção no que você não falou. Né? Eu estou jogando fora, não estou te marcando, estou jogando por fora. Tá? Presta atenção no que você não falou. Você disse assim, a plataforma, o desemprego está perdurando, essas coisas todas, com que eu concordo plenamente. Tá? Um crescimento pífio do Brasil, muito pequeno, etc. Pense em longo prazo. E aí vem aquele ditado que não é bobo, e que alguém já falou que no longo prazo todos estaremos mortos. Né? Ocorre que no Brasil nós temos, e em outros países também, nós temos uma característica que é o seguinte, somos desorganizados, por isso eu chamo, não somos um país sem civilização, não é isso. Mas nós não temos a organização de qualquer país europeu. Não temos a organização de qualquer país americano. Vou dar um exemplo. Tá? Como eu trabalhei na Texaco, eu trabalhei uma parte do meu tempo, eu trabalhei nos Estados Unidos. E veja como era fácil você fazer transporte para a gente que falou de logística ainda há pouquinho, vê como é que é fácil você trabalhar assim. Né? Fácil porque foi criado dessa maneira fácil. Tá? Não é fácil porque a natureza fez isso fácil. Saía da fábrica um trem, tá? Um trem, numa linha reta, né? É claro, se tivesse que ter túnel, tinha túnel, essas coisas. Né? E de porta em porta das outras indústrias, era provedora de outras indústrias. A fábrica da Texaco, que eu visitei lá e que trabalhei por algum pequeno tempo, 3 meses. Tinha um ramal, como se, assim, para dar um exemplo, se fosse assim, o metrô da Afonso Pena, tá, tinha um ramal para o Rio Comprido. Não era nem tão grande assim, era menor. Tá? Ele passava praticamente na porta de todas as indústrias e ia entregando. Eu chamo a isso de organização. Outros chamam que passar o metrô às 9h32, mas não passar às 9h33, é organização também. Nós não temos esse tipo de foco. O nosso foco é mais ou menos o seguinte, vamos fazer uma empresa? Vamos montar uma empresa? Vamos. Se alguém daquele grupo se lembrar de um plano de negócios, nós vamos já dar graças a Deus. Né?
E aqueles que se lembram do plano de negócio, eu sei porque eu tive 4 empresas. Tá? Eu não estou falando de eu ter ouvido falar, eu participei de 4 empresas, uma delas num ramo que eu praticamente, aliás, a maioria eu não conhecia nada. Tá? Hospital, CTI, né? Eu até tinha medo de entrar no CTI, perdi o medo depois que eu passei por essa experiência. Custosa, né? Mas quando você tem esse tipo de vislumbre, quando você consegue vislumbrar que certas coisas são possíveis e outras não são, nesse CTI, por exemplo, eu consegui que o tempo de pré-operação, isso é muito difícil você conseguir, dado o imediatismo com que o brasileiro pensa. Né? E por isso que eu te falei, eu estou te cercando, né? Te marcando por zona, você está entendendo o que eu estou falando. Né? O imediatismo que o brasileiro joga é de uma clareza absurda. Né? Eu tentei e consegui fazer quase 1 ano de pré-operação no hospital. Contra tudo e contra todos. Meus sócios eram 5 médicos. É muito difícil. Mas já está tudo pronto. Mas não, aí eu sempre tinha uma coisa para mostrar que não estava pronto. Entende? E assim, não era para retardar, para não ter entrada do lucro. Um estava construindo uma casa na Barra, outro estava... Não era para isso. Era simplesmente em respeito àquelas pessoas que nós iríamos tratar lá naquele hospital. Que a equipe de enfermagem fosse capacitada. O hospital tem muito roubo. Né? E o almoxarifado do hospital chama-se farmácia. Né? E a farmácia é um dos lugares onde mais você... Por exemplo, naquela época, isso já tem algum tempo, uma ampola de um determinado antibiótico custava R$300. Hoje deve ser R$1.000. Né? A albumina é uma coisa que é usada em seres humanos, é caríssima. Tinha comércio de albumina. Então, esse tipo de coisa, a gente tem que tomar cuidado para organizar os diversos parâmetros. Mas se eu era administrador, o que eu tinha que estar preocupado com esses nomes técnicos aí que eu estou falando? Antibiótico e tal, albumina e tal. Não, eu tinha que conhecer o processo. Né? E todo esse entorno, viu, Ronadir? Todo esse entorno, ele faz uma empresa ser mais ou menos. Agora, no que eu concordo plenamente com você, eu vou dar um reforço também, tá? Eu estou te marcando, mas também estou deixando você passar algumas vezes. Veja bem, de 2008 para cá, nós tivemos uma crise como nunca tinha havido. Não é? E o Brasil se beneficiou muito até a crise. Essa crise foi gerada nos Estados Unidos através das hipotecas. Você comprava uma casa, vendia a casa, não vendia coisíssima alguma, pegava aquele dinheiro e já dava em outra hipoteca. Era uma troca de papéis, simplesmente era uma troca de papéis. Isso gerou uma bola de neve, né? E chega um momento, isso daí pode ser até semelhante àquele processo de pirâmide. Né? Na pirâmide alguém vai perder. E quem perdeu, por incrível que pareça, foram os bancos. Né? Os bancos eles perderam muito, porque bancos de todo o mundo, do Brasil pouco, porque no Brasil tem uma regulamentação bancária muito rígida, chamada do compulsório. Metade do que é colocado nos bancos em depósito de conta corrente é retirado e vai para o Banco Central. Então o Brasil não tinha muito esse jogo de cintura, o que foi uma grande sorte para nós. Né? Mas que não nos possibilitou deixar de cair na queda de toda a Europa, de todos os outros países. Houve países, né, que tiveram retração por muitos anos. A Espanha é um dos países que mais se dá como exemplo. E a Espanha agora saiu da recessão. Ela saiu da recessão, sabe com quantos por cento de crescimento? 0,5%. E eu conheço muitas pessoas, muito mais conhecedoras de Espanha, porque moraram na Espanha, e que afirmam categoricamente,
E olha que eu não estou falando da Inglaterra, eu não estou falando da França, eu estou falando da Península Ibérica, né? Que é talvez o lugar da Europa menos adiantado, né? Que teve, e ele me garante que a Espanha vai sair desse atoleiro muito mais rápido que o Brasil. Então nós temos que pensar nisso tudo. Pessoal, nós somos essa sociedade. Nós queremos melhorar? Queremos. Só um pouquinho, Ronald, que é para você falar. Dá o microfone para ele, para a gente compartilhar. Você não pode falar fora do microfone. Só um minutinho. Aí a gente vai trocar. Tá? O que não pode é acontecer o Brasil não aprender com os seus erros. E quando eu falo Brasil, esse Brasil não é esse etéreo Brasil deitado em berço esplêndido do hino nacional. Não é esse Brasil que eu estou falando. Eu estou falando de um Brasil que somos todos nós. Todos nós que fazemos parte, moramos aqui nesse país, temos que ter esse orgulho, mas, ao mesmo tempo, temos que ter essa consciência de que nós não somos organizados. Por favor. Eu estava comentando, na minha cabeça, até hoje, essa crise de 2008 não me convence. Primeiro porque, praticamente, o mundo quebrou. Os Estados Unidos teve esse boom do imobiliário, das vendas de casa. Ao mesmo tempo, teve as maiores fábricas de automóveis, a exemplo da Chrysler, que praticamente quebrou. O governo teve que reabilitar. A Europa toda, quase não, a Europa toda quebrou também. A América Latina, vários países da América Latina, você vê a Argentina, a Venezuela, todo mundo, só o Brasil que não quebrou, é onde eu vejo de novo o engodo. Aí eu não queria falar sobre isso, porque ele já está falando de política interna. Então, eu relutei em comentar. Mas, desde quem que vai me convencer que quase o mundo todo teve uma crise e o Brasil não? Nós somos, de novo, mais uma vez, enganados pela própria política brasileira, pelos próprios ministros. Eu não queria voltar para falar por causa de sua palestra é sobre um tema e a gente está falando de política. Não tem problema, não. Eu acho que todo mundo entende isso, né, pessoal? Acho que todos nós estamos gostando do que você está falando, da sua participação. Até hoje não me convenceu. Fique muito tranquilo. O mundo quebrar e o Brasil está essa beleza que dizem que está, que não é real. Daqui a 20, 30 anos nós vamos saber o resultado Fique tranquilo que não há beleza nisso, não. Mas fique tranquilo também que sem falar de política, que não é realmente esse não é um ambiente que a gente está aqui para conversar, mas não vamos fugir disso daí, não. É inevitável você falar de administrar, de gerir, sem falar na política local do seu governo. Claro, natural. É por isso que eu não tô deixando de falar sobre isso. Melhores intenções hoje você pode ter, mas se não tiver uma política fiscal, uma política de incentivo, você não vai para lugar nenhum. Tá certo. Então tá. Ronald, não tome isso como assim, esse é um desapego, OLX, tá certo? Estamos desapegando um pouco das falas para a gente passar para um outro tema, tá bom? Senão, realmente, desse a gente não sai. Bom, aí, como o tema é estratégia, nós vamos falar sobre estratégia, né? Também ninguém tome a mal eu ter... Não cacei a palavra, não, tá? Apenas é que... O tema, eu sinto que mobiliza muito algumas pessoas, e é um tema que talvez mobilize a mim também, etc. Então, é melhor que a gente siga no nosso tema, no nosso percurso, né? É por isso, tá? Eu te peço até desculpas pela... Não, que é isso. Bom, vamos ficar rasgando cedo aqui, que não há necessidade, tá bom? Então, pessoal, o Brasil conta hoje com um universo de 5,1 milhões de empresas, né, sendo 98% delas pequenas e médias empresas. Representam 2/3 dos postos de trabalho. Para falar de estratégia, lembra, eu tenho que falar do macroambiente. Então, está aí o macroambiente, está aí, inclusive, o supersistema chamado governo, política, etc., esse que deu esse embate aqui nesse momento, tá ok? Mas que vale a pena a gente falar. Bom, há turbulências em todas as... Olha, estamos falando de uma situação altamente complexa, né? Você vê que aqui duas pessoas mal se entendem, né, para falar de um mesmo assunto por causa de experiências e vivências diferentes, né? Então, é um assunto complexo. Ninguém também tem a dúvida da complexidade
de tratar esse assunto. Ok? Então, para auxiliar na tomada de decisão, existe isso que se chamou de planejamento estratégico, né, que é uma dessas ferramentas. Então, é disso que a gente quer falar mais rapidamente, passar alguns pontos aí importantes para vocês, e vamos, quando formos chegando, estamos chegando do meio para o final, né, muito mais para o final, nós vamos falar sobre as pessoas, gestão de pessoas, que eu acho que tem também um caminho muito importante aí, que nem sempre é privilegiado, mas é negligenciado pelas pessoas das organizações, né? Bom, as estratégias, tipicamente, elas são assim: barreira à entrada de novos concorrentes. Quem falou isso foi um sujeito chamado Michael Porter, tá? Na década de 1980. O que é barreira? Barreira é você levantar um muro. Você levanta um muro, você faz uma barreira, tá? E não deixa o concorrente entrar. O outro é rivalidade entre concorrentes. Aqui nós já tocamos numa rivalidade fortíssima entre a Coca-Cola e a Pepsi-Cola, né? Que é mundial. Papel desempenhado por produtos e serviços substitutos. Quer dizer, eu saio, vou para um supermercado, melhor, vou para um shopping, né? E quero comprar uma entrada para o teatro, tá? Mas suponha que no mês essa história está antiquada, porque hoje é tudo pela internet e eu já comprei, né? Mas vamos ainda aguentar essa história mais um minutinho, né? Então eu quero comprar uma entrada, então estou levando dinheiro no bolso, que é mais antigo ainda, né? Aí chego lá no supermercado e eu voltei para o supermercado. Aí eu não estava no supermercado, estava no shopping. Estava no shopping, querendo ir ao teatro. E eu vi uma camisa que me encantou mais ainda do que aquela peça de teatro. E alguém vai dizer assim, pode estar havendo aí uma má condução do conceito, tá? Mas não é totalmente assim, mas também não é totalmente diferente. Eu posso gastar o dinheiro que está no meu bolso no que eu queira. E eu posso não ir ao teatro porque dinheiro não é uma coisa ilimitada no meu bolso, como não é no bolso de ninguém, ou no cartão de ninguém, né? Então, vejam bem, em qualquer circunstância, o meu concorrente, por isso é muito difícil fazer cálculo de participação relativa de mercado, market share, isso é coisa muito difícil de fazer. Por quê? Porque a gente está sempre às voltas com o que está no nosso entorno. Então, hoje aqui, por exemplo, eu tinha como concorrente para lançar livro, tinha mais 2 pessoas, vocês estão entendendo? Ah, mas tudo era livro, Belmiro. Mas e lá no supermercado, que é shopping, né? Tem muita coisa para agradar o olho do cliente, né? É para isso que são feitas as vitrines, é para isso que são feitas as promoções. E se eu quisesse uma camisa de um time, né, lá da Inglaterra, sei lá, que eu curtisse muito, e não tivesse a oportunidade de comprá-la, mas encontrasse ela numa promoção absurda, né? Futebol americano, um negócio que eu adoro. Se eu tivesse a camisa ali que eu já não gosto mais agora, do Tom Brady, porque não é porque casou com a Gisele Bündchen, não é isso. Mas é porque não ganha, pô. Ganha. Você chega lá no playoff, vira amarelo, fica todo amarelo, não joga direito. Então. Mas se tivesse a camisa dele, talvez eu preferisse. E o teatro? O teatro vai continuar, não vai? No outro dia eu compro. Pessoal, essa concorrência é o que a gente chama de produto ou serviço substituto. É meio estranho entender isso, tá? É meio difícil compreender essa questão, mas isso existe. E, por último, como estratégia competitiva do Michael Porter, nós temos o poder de barganha dos fornecedores e dos consumidores, né? Fornecedores, aqueles que têm grande poder. Então, vamos lá. C&A, lojas Renner, eles, em termos de confecção, eles colocam o preço que eles querem para as facções, para as confecções, né? Em compensação, ainda no ramo de confecções, nós temos o seguinte,
um grupo como esse que se juntou em Friburgo, esse polo, né, que nós já falamos aqui, de arranjo produtivo local de Nova Friburgo, passa a ter o quê? Passa a ter poder de barganha frente à Dupont, né? A Dupont, que é fornecedora de lycra, né? O grupo Vicunha, que é são fornecedores de lycra. Então, como eles vão comprar pouca lycra, 100 quilos de lycra, né? Então eles vão negociar aquilo até poder. E o retalhista, que já não é mais direto comprado na fábrica, mas é no retalho, né? Ou o atacadista, que é um pouco mais do que um retalhista, né? O atacadista ele vai querer vender ali para aquele polo de qualquer maneira. Então ele vai acertar esse tipo de venda. Tá? Então, vejam que nós estamos falando de estratégia competitiva e aí entram esses fatos aí importantes. Já estamos falando de planejamento estratégico, tá? Já estamos direto na estratégia. E aqui nós temos as estratégias que são, eu falei de Michael Porter ainda há pouquinho, né? Opa. E aqui eu tenho a autoria dele, né? Foi publicado pela primeira vez o termo vantagem competitiva. É bom porque o próximo slide vai nos dar uma oportunidade de pensarmos sobre isso. É um exercício, é uma atividade, tá? Que nós vamos fazer juntos. Mas existe o líder, que é líder em custo, aqui está escrito liderança de custo. E aqui está escrito o líder, que é líder em diferenciação. Então, por que são lançados tantos modelos de carro? Por que são lançados tantos modelos de carro, pessoal? Pela diferenciação, né? A pessoa se torna líder pela diferenciação. Por que são lançados também tantos modelos de carro populares? Porque a pessoa se torna líder, a empresa se torna líder pela liderança em custo. Isso a gente vai encontrar em qualquer empresa que a gente falar aqui, tá ok? E aí vamos para a nossa atividade, primeira atividade aqui. Qual é a vantagem competitiva por ramo de empresa? Tá? Então, vocês agora vão ter a palavra, né, por uns 2 minutinhos aí, rapidamente, né, para vocês falarem, antes da gente mostrar o quadro seguinte, que é o quadro que dá a resposta. Né? Ali eu tenho 5 empresas conhecidas de todo mundo, Unilever, Sadia, Natura, Vale e Rede Globo. Né? A Vale é aquela antiga Vale do Rio Doce, né, para quem não sabe. O ramo de cada uma, né, e a vantagem competitiva de cada uma. Tá? Queria ouvir, então, de vocês, aí, se vocês vão me dizer, né, interativamente, né, fazendo a interface comigo nesse momento, a vantagem competitiva e o ramo de negócio de cada uma delas. Pode ser? Vamos começar pelo início? Unilever. Qual é o ramo? Produtos de higiene, né? Produtos de higiene, produtos pessoais, né, de limpeza, higiene e limpeza. Né? Muito bem. Qual é a vantagem competitiva? Entendendo vantagem competitiva, naquilo que ela se destaca das outras para ser líder, tá ok? A gente sabe que... Olha lá, já acabei dando a dica. Deixa eu só pedir para a gente organizar. Quem for falar, pede o microfone para ficar gravado, tá legal? Você tinha falado marketing, foi isso? Eu repito aqui também, não tem problema não. Eu ouço e repito. Incorporação também. Hein? A Unilever ela costuma fazer uma incorporação também de outras empresas. Incorporação de outras empresas. Isso. Tá. Ainda tem uma maior ainda do que isso, tá? Mas tudo bem. Tem uma ideia aí de vantagem competitiva maior. Você tinha falado em inovação, produto diferenciado. Seria. Eu estou repetindo aqui, vai indo assim mesmo, né? Porque fica difícil passar. Bom, ok, então vamos ficar com essas duas vertentes aí. Você falou em inovação, você falou em incorporação, fusão de empresas.
E a segunda ali, pessoal, a Sadia. Ramo, fácil. Vantagem competitiva. Marketing. Logística. Qualidade. Tá. Aí também eu vou dizer para vocês que tem uma ainda mais forte do que isso. Tá? Uma característica mais forte do que isso. Hein? Ser a maior. Ser a maior. Tem ainda... Bom, vamos lá. Natura. Ramo. Cosméticos, né? Vantagem competitiva. Sustentabilidade. Esse eu não faço nenhum comentário. Vale. Mineração. Qual é o outro? Qual é a vantagem competitiva? Apoio do governo. Também, né? Mas tem mais coisa por trás disso, né? Desse apoio do governo. Rede Globo, ramo, mídia, comunicação social, comunicação de uma forma geral. Vantagem competitiva, alienação. Muito bem. Essa tá boa. Tem meu apoio. De certa forma, hein? De certa forma. Vamos lá, pessoal, vamos para as respostas. Olha lá. Então, agora vocês podem ler, não precisa eu estar lendo para vocês, né? Tá. O caso da Unilever... O caso da Unilever é um caso típico de participação de mercado líder. Tá? Ela é líder mesmo. Né? É igual em termos de... A Praxair, em termos de oxigênio e nitrogênio líquido, que tem 80% do mercado. Entendeu? A Unilever não chega a isso. Mas é importante você ter uma liderança acima de 1 do mercado. O que é acima de 1? Você ter mais de 50%. Né? 50% dividido pelo total das outras 50, 50 dividido por 50, 1. Tá? Qualquer coisa acima de 1 é um grande negócio. Porque pode determinação de preço, tem uma série de vantagens aí competitivas. Tá? Quem é líder em custos, e você quase que acertou, qual é o seu nome? Hein? Felipe? Você quase acertou, era pular essa linha aqui, você acertava. Porque ela, como ela comprou a Perdigão, né, ela se tornou líder em custos. Né? O objetivo, a Sadia quebrou muito a cara antes de comprar a Perdigão. Para vocês terem ideia, a Sadia ela chegou a esmagar a soja para fazer como é que é? Óleo de soja. Nada dentro daquilo que ela... Do core business dela, do foco dela. Então, ela penou. Aí encontrou a Perdigão, que estava mais ou menos assim, assado e tal, e fez aí uma líder em custos maravilhoso, porque se aproveitou dessa situação. Né? A Natura, alguém falou em sustentabilidade, e na sustentabilidade, eu falei, não vou comentar nada, porque é um subsistema da inovação. Né? A sustentabilidade hoje carrega, né, a inovação. Não se pode mais nem falar em inovação sem... Uma inovação que não seja sustentável não é inovação, por definição. Né? A Vale, no caso, a exportação, e Globo, padrão de qualidade. A gente pode falar o que quiser sobre o pensamento editorial da Globo, mas a gente não pode negar essa questão do padrão de qualidade, que eles mesmos se autodenominam. Né? Tudo bem. Bom, aí o que aconteceu do planejamento estratégico à administração estratégica? O que aconteceu aquela palavrinha ali que está em vermelho. Né? Está em vermelho. Implementação. Quando você precisa planejar, tudo bem, é uma coisa. Quando você precisa administrar estrategicamente, já é outra. Porque aí você precisa planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, a administração estratégica nada mais é do que qualquer tipo de administração, só que de longo prazo.
onde todas as funções administrativas estão presentes. Quais são as funções administrativas? Planejamento, organização, direção e controle, assim de um modo raso, né? Se a gente pode esmiuçar, pode falar do pós de Corb, pode falar de uma série de coisas, mas estou falando de coisas assim, que são bem óbvias, que todo mundo sabe disso. Planejamento estratégico, organização estratégica, direção estratégica e controle estratégico, tá certo? Daí vem o nome administração estratégica, também de uma forma fácil, simples, para a gente entender. Bom, aí tem uma questão de a visão estratégica alinhada com a missão da empresa. Eu só vou contar um caso aqui para justificar por que isso está aqui. Tá? A visão estratégica alinhada com a missão da empresa. Pessoal, eu não posso ter um funcionário, um setor, ele não pode estar desalinhado da missão estratégica da empresa. Né? Missão já é, notoriamente, missão estratégica. Né? Ah, mas tem um setor que prefere, opta, fez a sua opção interna de andar para a esquerda, quando toda a empresa está andando para a direita. Não pode, isso não existe. Né? Então, é preciso que a gente pense sobre isso também, porque são situações que a gente se depara todo dia, ou então uma pessoa muito influente dentro daquela empresa que diz assim, não, eu não quero ir nessa direção. Olha, ninguém é obrigado a ir a direção alguma. É importante que as pessoas saibam que não há necessidade de alinhamento. Agora, se você está numa corporação, naturalmente de bom tom, acima de tudo, e é natural que você esteja alinhado estrategicamente com aquela direção. Do contrário, é melhor que você saia da empresa. Do contrário, vai gerar uma frustração enorme na sua carreira. Do contrário, você vai ser aquela pessoa mal vista. Então, não é por aí. É tanto melhor você mudar as coisas inovando. Né? Quer dizer, se você tiver uma cabeça, um quociente é outra coisa, quociente emocional bom, você vai poder inovar, né? Propor, melhorar, né? Mas fazer as coisas dentro daquele projeto de estratégia que a empresa tem. Tá ok? Alguma dúvida até aí, pessoal? Alguma dúvida? Quando eu falo dúvida, é pergunta, algum comentário, alguma... Ih, que coisa chata, tipo assim, observações desse tipo. Tudo indo? Então tá, eu vou passar agora direto vários slides, né? Tá, que isso aí não tem nada a ver. E vamos entrar agora no papel do RH na empresa, e agora nós estamos caminhando para o final da apresentação. Tá? Deixa eu ver que horas são. Aí, alguém tem horário aí? 20 horas, quer dizer, tá bom, né? Nós começamos 6h30, já tem 1h30 de palestra, então estamos caminhando realmente para os últimos 10 minutos de apresentação. Tá? Agradeço, já vou fazer logo os agradecimentos, né? Agradeço vocês estarem aqui com a gente até agora, muito obrigado. Né? Participantes, participativos, não vi ninguém dormindo até agora, isso é bom. Né? Tá certo? E vamos lá. Pessoal, qual o papel profissional do RH na estratégia da empresa? Eu li errado. Qual o papel do profissional de RH na estratégia da empresa? É uma pergunta que eu faço para vocês. Bom, e aí vem a resposta. É fundamental que os gestores de recursos humanos participem ativamente do processo de planejamento da organização. Vejam que eu não estou falando de qualquer gestor. Eu estou falando que o gestor de recursos humanos, o gestor de gente e pessoas, ou de pessoas, ele tem que participar ativamente do processo estratégico da implementação da administração estratégica da empresa. Sem o que, vocês vão ver o que vai faltar na empresa, se não for feito dessa maneira. Né? E aí vem, no ajuste entre estratégia organizacional e políticas de RH, nós temos, olha só, tantas coisas importantes.
recrutamento, seleção, terceirização, treinamento, desenvolvimento, avaliação de desempenho, remuneração, retenção de talentos. Tudo isso fazendo parte de um grande escopo, né, que faz, de fato, da nossa missão como gestores de RH, importantíssimas pessoas dentro da gestão estratégica da empresa. Tá? Então, o RH estratégico, esse famoso RH estratégico, ele visa, tem como pontos estratégicos bem definidos, selecionar pessoas de acordo com os valores da organização. Há 2 minutos eu estava falando isso aqui. Se a gente não está satisfeito com a empresa, porque a gente não acredita nos valores da empresa, busca uma empresa com os seus valores, seus próprios valores, né? Ou funda uma empresa, né? O que não pode é ficar nessa luta constante e frustrante, porque a empresa não me entende, eu não entendo a empresa. Poxa, ou se entende ou não fica na empresa, né? Bom, e manter e gerenciar o clima e cultura organizacional. Então, é importante também para esse gestor de RH que ele mantenha o clima organizacional. Todo mundo sabe o que é clima organizacional, mas é manter o bom clima organizacional. É mais do que manter o clima, manter o bom clima organizacional e tentar fazer uma curva ascendente nesse clima, ou seja, de satisfação desses funcionários. E, para isso, cabe tanta criatividade quanto inovação. Capacitação é uma das formas que as pessoas mais gostam, dependendo do tipo de capacitação também, vamos fazer essa ressalva, de serem apoiadas pela organização. Por exemplo, hoje eu estou aqui pela minha universidade, né, e pelo meu conselho, né, fazendo uma capacitação. Mas eu também estou participando, eu tenho certeza, isso é normal, né, várias palestras eu já dei aqui sobre acessibilidade, sobre marketing, etc. Eu vou receber um diploma. Esse diploma, para mim, é uma das coisas mais interessantes que eu tenho ao final. Além de tudo que a gente troca aqui, de toda essa reunião, né? Mas é um diploma que eu levo para casa. Vocês estão entendendo? Isso me faz muito bem como pessoa, né? Ah, mas é mais um papel para botar... Não, não é isso, não. É que aquilo ali é uma retribuição ao meu esforço. Vocês estão entendendo? É uma retribuição bacana ao meu esforço. E como eu não sou daquelas pessoas que dou em troca para receber logo depois, não, a gente tem que plantar ao longo da vida, né? E colhe-se o que se planta. Prestem atenção nisso. Só se colhe. Plantou pepino, vai colher maçã? Não vai. Plantou pepino, vai colher pepino. Tá? Bom. Quais as habilidades e atitudes os profissionais de RH devem desenvolver? É outra pergunta. Agora nós estamos falando das perguntas, né? Então, nós temos aqui, né, comunicação é uma delas. Atitude, posicionamento, iniciativa, negociação e liderança. Pessoal, no final, quando estiver acabando, nós vamos fazer um teste, cada um vai fazer o seu próprio teste sobre essas características, mas integradas, tá? Integradas em duas, apenas em duas, tá? Então, vamos prestar atenção até o final, né, para a gente ver como é que isso vai se desenrolar. Bom, qual é a diferença entre o RH tradicional, esse daqui, e o RH estratégico? Mudança de foco das relações impessoais para parcerias com clientes internos e externos. Essa é a mudança. Eu falei desde o início em parcerias. Falei ou não falei? Né? Agora estou falando de parcerias internas. Outra coisa, o papel do RH, uma mudança transacional para ser líder da mudança transformacional. Bom, transacional e transformacional não são palavras fáceis, nem a gente fala todo dia isso. Então vamos tentar um conceito de cada vez. Transacional, transação, né? É sabido que o RH tradicional ele faz muito desse tipo de transação.
você quer saber sobre o seu salário, você quer ser recrutado, você quer ser selecionado, você vai passar sempre pelo RH da empresa, né? Então, ele é muito forte, o RH tradicional, em transações entre pessoas. Essas transações são entre pessoas. Mas pretende-se que esse RH seja de mudança transformacional. E transformação é uma coisa que não cai assim, né? Não chegou de paraquedas. A transformação, ela é necessária e pretende-se que haja um agente de transformação na empresa. E que agente é esse? É justamente aquele antigo, né, de RH, agente de RH, que agora ele vai passar a ser um transformador. De quê? Transformador de mentes, transformador de corações, transformador de afeto, transformador de mostrar, de fato, que a cultura da empresa, porque a gente vive várias fases na cultura da empresa, né? Eu tenho 21 anos da empresa que eu estou atualmente, né? Já tive vários anos em outras empresas. Você sabe que ao longo de uma vida numa empresa, a empresa vai mudando, você vai mudando com a empresa, você muda, a empresa muda. Entender essas mudanças é tão importante quanto a mudança relacional. Mas é mais ainda. Por quê? Se ela está na direção da transformação, né, e da transformação para a verdade, para a ética, para todos aqueles conceitos que a gente já falou, de transparência e tudo, está no caminho certo. Então, uma empresa ela tem que ter isso como foco, isso como atitude, como interesse, né? E aí temos ela deixar de ser lenta, reativa e fragmentada e passar para ser rápida, informativa e operar em curto, médio e longo prazo. Essa é a função do RH atual. É operar em rápido, verificar quais são as mudanças que ocorreram, capacitar imediatamente. Se há uma mudança, eu vou dar um exemplo aí, fabril de novo, mas uma vez de frente de um problema com a China, inclusive, de importação de máquina, a gente não entendia bem por que era tão baixo o preço da confecção chinesa, né? Isso numa grande empresa daqui do Rio de Janeiro. Nós compramos uma máquina que tinha a produtividade de 20 vezes mais do que a nossa máquina. Agora, como vai ter um negócio desse, um equipamento desse, sem ter capacitado as pessoas? Estão entendendo? E aí entra o pessoal que vai selecionar mais pessoas capacitadas, porque ela tinha uma forte interface com os hardwares e softwares, né? Não é possível você mudar uma máquina para produzir 20 vezes mais rapidamente sem ter o computacional, a robótica aí. Era praticamente um robô. E aí precisa, de novo, do nosso agente de RH. Tá ok, pessoal? Bom, e aí nós vemos um novo modelo de organização. Esse modelo que é chamado ARDM. Tá? Acquiring, deixa eu pegar agora, Acquiring, Rewarding, Developing, Maintaining and Protecting. Tá? Que nada mais é do que adquirir e contratar, recompensar, desenvolver, manter e proteger. Tá? Estamos falando agora de uma coisa muito séria. Adquirir, contratar. Até aí, tudo bem. Pode ser dizer, mudaram as palavras, mas é a próprio recrutamento e seleção. Até aí não mudou muita coisa. Recompensar. Recompensar. E de que forma a recompensa vem, né? E aí existem vários exemplos de remuneração variável, que a gente poderia dar mais uma palestra inteira sobre remuneração variável, que não dá para falar remuneração variável assim, rapidamente. Mas a remuneração variável ela joga um papel importantíssimo.
Ou seja, você lutar para obter um resultado, atingimento de metas e receber por esse atingimento de metas é muito importante. E não é porque faz só uma diferença no salário no final do mês, não. É porque você tem o orgulho do trabalho bem feito, ok? E aí vem o desenvolvimento. Depois, desenvolvimento é tudo isso que eu já falei aqui de capacitação, então eu não vou me estender, né? Manter e proteger. E eu queria que alguém me desse, assim, contribuindo com essa fase agora final da nossa apresentação, como proteger? O que é proteger? E aí tento dar uma subida de tom aí para a gente pensar um pouco na escala de Maslow, né? Na hierarquia de Maslow, né? Para quem sabe, acho que a hierarquia, acho que ela começa com fisiológica, segurança, depois participação, né? Depois, a autorrealização é a última, né? E aí no meio tem uma que é a da autoestima, prestígio, tá? Então são cinco faixas, né? O que é proteger? Aí pensando um pouco na hierarquia das necessidades de Maslow, o que a gente chama de proteger? É simplesmente dar aquela proteção de não vai ser desempregado? Será que é só isso? Olha, eu tenho para mim que não. Eu tenho para mim que não. Eu tenho olhado muito para essa palavra e pensado muito no que acontece com a minha vida, com a vida de colegas, pessoas que eu já não tenho nem mais contato, mas que eu vi acontecerem certas coisas. Eu penso que proteger, que é a nova, né, faz parte desse modelo aqui, a RDM, o proteger é muito mais do que simplesmente colocar aquela mão paternalista em cima. É muito mais do que ser... É mais do que dar o peixe, é pescar, ensinar a pescar, né? É uma proteção que você faz quando você conta a verdade para a pessoa. Então, se você chama, faz uma avaliação de 180 graus, né? E você chama e diz para a pessoa aquilo que está acontecendo, né? Ou faz uma avaliação quase que mensal, né? É bom receber feedback. Agora, não é sempre bom receber feedback bom. Tá? Você pode receber feedback ruim que vai servir para o resto da sua vida. Aliás, muitos dos feedbacks ruins, tropeções que eu levei na vida, né, foram feedbacks ruins, né, eu trouxe para estar aqui agora, nesse momento. Me levaram até esse momento da minha vida profissional e pessoal. Tá, pessoal? Então, pensem nisso. Proteger, aprender com o erro. Errar, ninguém gosta, né? Mas se você tiver uma forma sólida, consistente. Eu tinha um chefe que dizia o seguinte: olha, eu só não aceito falta de caráter. Agora eu estou saindo um pouco do tema, mas só para a gente relaxar também um pouquinho, para não ficar só na apresentação visual. Eu só não aceito falta de caráter. Desconhecimento, eu aceito. Então, quer dizer, isso é uma coisa que é para a gente pensar, é para a gente raciocinar, é para a gente levar para casa. Agora, falta de caráter, fica difícil de você reverter uma situação, né? Agora, aquela pessoa que te instiga, né? Que quer que você pense, que faz seus projetos, que cria seus projetos, essa pessoa daí é uma inovadora. E muitas vezes, antigamente, principalmente antigamente, o inovador era tido como louco. E o louco a gente quer fazer dele o quê? Afastá-lo. Essa palavra louco hoje tem uma outra significância, um outro significado, não é verdade? Mas era assim antigamente, né? Hoje não se dá mais o direito, porque perde-se muito mercado quando você tira talentos, você deixa de reter talentos da empresa, tá? E aí tem a formulação da estratégia, né? Ela vem do nível corporativo, passa pelas unidades de negócio e chega no nível funcional.
Resultados para a organização são comprometimentos com os resultados, né? Comprometimento, comportamento proativo de toda a equipe, pensamento crítico, qualidade nas atividades desenvolvidas e gestão proficiente. Cada uma dessas aqui também seria motivo de larga e extensa explicação, tá? Mas só para uma delas a gente vai elencar aqui uma explicação. Eu vou colocar aqui o pensamento crítico, tá? Eu acho que o pensamento crítico ele é muito bom. Traz a sua experiência. Olha só, quem está palestrando para vocês é uma pessoa experiente, notoriamente pelos cabelos brancos e outras coisas, a idade, etc., né? Mas nem por isso precisa ser vaquinha de presépio. Vocês estão entendendo? E é bom que não seja, porque se for vaquinha de presépio... Agora, também o que a gente aprende com a vida é o seguinte: eu não preciso estar agredindo alguém para dizer que eu não gosto daquilo. Eu posso fazer de uma maneira diferente. Eu posso estabelecer relações humanas que são chamadas, inclusive, relações de... Não é coesão, não. Por exemplo, nós podemos ter relações aqui, vamos dizer que a gente pense mais ou menos a mesma coisa, e nós quatro, lembrei o nome, nós quatro termos conexões. E essas conexões elas podem se espalhar, chama-se organização informal, gente. Eu não estou reinventando a roda, não. A organização informal trabalha dessa maneira, né? Diferentemente da organização formal. Então, se você é capaz de formar um grupo, né, que não seja para derrubar o presidente, mas um grupo que seja para ser alimentador de novas ideias, você está participando fortemente desse pensamento crítico da empresa, né? Muitas vezes eu estou conversando com pessoas, a pessoa nem sabe que eu estou criticando ela. Ela nem consegue perceber que eu estou criticando ela. Estou falando em meu nome para não falar o nome dos outros, né? Aí eu estou falando, a pessoa... Mas aí eu cito um dado e a pessoa vai ficar com aquilo na cabeça. Você está entendendo? Assim também como muitas vezes fazem isso comigo, né? É muito raro que não façam, né? A pessoa joga uma ideia. Agora, qual é a ideia que você não pode jogar? Olha aqui, eu estou contando segredos profissionais aqui, hein, pessoal? Qual é a coisa que você não pode fazer? É não ter empatia com as pessoas. Quem é que vai aceitar uma pessoa antipática, meu Deus? Quem é que aceita algo que venha de uma pessoa antipática? Vamos pensar nisso. Vamos estabelecer aqui uma relação de verdade. Ninguém aceita uma pessoa que está a todo tempo, dedo no rosto, dedo... Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Bom, esse é o teste, então, que eu queria fazer com vocês, tá? Essa é a resposta do teste. Eu passei a resposta do teste antes do teste, tá? Então, vamos lá. Mas, como ninguém prestou atenção... Aqui é de baixo a alto. Olha, eu tenho um gráfico bidimensional. Essa dimensão aqui me diz que é relativo a pessoas, né? Quanto maior o número, 9 é muito maior do que 1. Estão vendo? Quer dizer que a pessoa é mais antenada com o gerente, né? O gestor é mais antenado com as pessoas, tá ok? Então, e aqui mais baixo é menos antenado com as pessoas. Tá ok? Está entendido isso? Por outro lado, como a gente falou em resultados, nós temos aqui também algo relativo à produção. Quanto mais para a direita, mais alto ele pensa na produção. Mais alto ele pensa em atingimento de resultados. E aqui, mais baixo ele pensa em resultados. E aqui já tem 5 resultados, né? Você não precisa fazer parte de nenhum desses 5 resultados. É lógico que você pode ser 1,7, tá? Porque você valoriza muito pouco a produção, mas valoriza muito as pessoas, tá? Mas você pode ser 1,9, onde você valoriza muito pouco a produção e valoriza demais, olha o 9 aqui, valoriza demais as pessoas.
Isso daí tem que caber em cada um de vocês. Cada um de vocês tem que ter um númerozinho, que eu digo, tem que ter, não é isso que eu estou falando. Estou dizendo assim, cada um de vocês deveria pensar que número é de vocês. Qual é o número de vocês? Entendeu? Então, isso daí chama-se, isso já é uma matriz que tem mais de 40 anos, ela é antiga, da década de 1980, né? E 90, por aí, mas tem ainda sua validade. Chama-se grid gerencial. Ok? Então, eu vou deixar aí 2 minutinhos para cada um pensar um pouco, e depois, quem quiser ser ousado, falar e justificar porque acha que é isso que deve ser, a gente vai estar aqui para ouvir e para encerrar a nossa palestra.